Resolução da prova de Engenharia Química do ENAD 2019, questão 32. Eu me chamo Kalina, faço parte do PET de Engenharia Química. Peço que vocês pausem o vídeo para efetuarem a leitura da questão. E essa questão, ela envolve conceitos das disciplinas de termodinâmica química e operações unitárias 3. A questão, ela dá um gráfico que representam as curvas de equilíbrio líquido-vapor de uma mistura binária, onde tem uma pressão beta e uma pressão alfa, um ponto alfa e um ponto beta, e um ponto W, Z e J a uma temperatura constante. O gráfico é da pressão pela fração molar. E com base nas informações a seguir, são as afirmações que estão abaixo ali, a gente tem que verificar quais que estão corretas para poder marcar aqui no gabarito. Vamos começar. Esse é o gráfico que foi dado no enunciado, agora numa versão ampliada, e é uma curva de equilíbrio líquido-vapor de uma mistura binária. Aqui a gente pode ver os pontos indicados, e quando está em pressão por fração molar, a gente sabe que nessa região aqui é onde fica a região do líquido, aqui no meio é onde coexistem líquido mais vapor, e aqui é a região do vapor. O que é uma mistura binária, O estudo do equilíbrio líquido-vapor é especialmente importante aos engenheiros químicos no processo de análise e projeto de equipamentos de destilação, que é o que a gente vê lá em operações unitárias 3. Tais equipamentos têm a finalidade de separar e purificar duas ou mais substâncias químicas através da concentração do componente mais volátil na fase vapor, enquanto o componente menos volátil permanece preferencialmente na fase líquida. E o que é volatilidade, Volatilidade é a tendência de uma substância que está no estado líquido tornar-se gasoso. Quando se trata de separação de misturas, as misturas mais simples são as homogêneas e as que têm somente dois componentes, que são as misturas binárias. E essas, também podem ser chamadas ali, misturas binárias. Existem basicamente duas formas de representar o equilíbrio líquido-vapor de uma mistura binária, que é diagrama do ponto de bolha e de ponto de orvalho, que é onde forma a primeira gota de bolha é quando forma a primeira gota para se tornar no estado gasoso, e ponto de orvalho é a primeira ponta para passar do sólido para o líquido. Diagrama de equilíbrio de líquido-vapor, que é o que foi dado no enunciado. E dependendo da variável, se for, por exemplo, temperatura por fração molar, a gente sabe que a curva de equilíbrio vai estar invertida. Aqui no caso, a gente vê que ela está com esse formato, que começa menor e aqui é maior, e quando é aqui temperatura constante, a gente sabe que fica invertido. Para misturas com mais de dois componentes, existem representações gráficas mais elaboradas, tais como os diagramas ternários, entre outros. Entretanto, quanto maior o número de componentes em uma mistura, mais difícil é a representação gráfica do mecanismo de separação. Então, vamos começar, após esses conceitos, decidir quais são as afirmações que são verdadeiras e quais são falsas. Primeiro, o ponto W representa uma única fase, a fase líquida. A gente vê, o ponto W está aqui, voltando lá naquela imagem, a gente verifica que o W está na região de vapor. Ou seja, a afirmação 1 é falsa. Segundo, a substância B é mais volátil que a substância alfa. E a volatilidade é uma grandeza que está relacionada com a facilidade de uma substância passar do estado líquido para o estado de vapor. Vamos analisar isso lá a partir do gráfico. Tracemos uma reta aqui, que é essa que está indicada em vermelho, e a gente verifica o quê? Que há uma mesma pressão, o que está aqui continuaria no estado líquido, há uma mesma temperatura constante, que seria essa reta e uma mesma pressão. O que está nessa mesma pressão ia estar no estado líquido e aqui no estado de vapor. A gente vê que o alfa está aqui e o beta está aqui. Ou seja,
o beta, ele tende a ser mais volátil, ele tende a se transformar mais em vapor do que o alfa. Porque a gente pode ver, né, que o ponto está mais próximo da região de vapor. Então, essa questão, essa afirmação está certa. Realmente, beta é mais volátil que alfa, tem uma tendência maior de se tornar vapor. 3. O ponto J representa duas fases em equilíbrio. A gente vê, né? O ponto J está bem em cima da transição para a região líquida, mas ele ainda está na parte que coexiste líquido mais vapor. Ele está aqui bem na iminência da curva de equilíbrio. Então, é verdadeiro, ele está na linha de equilíbrio e nessa região coexiste líquido e vapor, como eu falei anteriormente. Questão 4. Questão 4 não, afirmação 4. O ponto Z representa uma mistura rica na fase de vapor. Falso, porque ele está na região onde coexistem líquido mais vapor, como a gente viu naquele gráfico onde eu indiquei cada região. Então, essa afirmação 4 está falsa. Vamos verificar, né, quais são as corretas. 2 e 3, aqui no gabarito. Letra C, questão 32 do gabarito do ENAD. Letra C, então a gente fez certo. Para esse exercício, né, o que é importante lembrar é você saber qual região que fica cada estado nos diagramas de líquido-vapor. Não esqueça que quando a temperatura está aqui, a fração molar, normalmente essa curva está ao contrário, né? Esse ponto mais alto vai estar aqui e o ponto mais baixo vai estar aqui. E dos conceitos, né, de mistura binária e o que significa cada linha de equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o gabarito e se inscrevam no nosso canal para ter mais informações, né, sobre o nosso PET e conferir os demais vídeos da playlist. Muito obrigada!